Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along that narrow way. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. The Lord lives. Praise His name. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, when the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord.
there'll be no national repentance. The nation is gone. Não haverá nenhum arrependimento nacional. A nação está morta. Amen. Just you individuals. And soon that'll be over if it isn't already. Apenas vocês, indivíduos. E logo aquilo estará terminado se já não estiver. Now you just mark that down, you young children. Agora vocês somente anotem isto, vocês jovens crianças. See how far, Brother Branham, that what I've said is right or wrong. Vejam que distância, irmão Branham. Não é, irmão Branham. Aquilo que eu tenho dito está certo ou errado. Sin will get worse and worse. Until one day the skies will catch on fire. She'll fall to the earth and the earth will burn with fervent heat. O pecado ficará pior e pior até um dia em que os céus pegarão fogo, cairá sobre a terra e a terra queimará com calor fervente. But the redeemed won't be here then. They'll be gone. Mas os redimidos não estarão aqui então. Eles terão ido. Now, in the book of St. Mark, the 11th chapter, 1 John 4:4, and in Matthew 28:20, I wish to read. Agora no livro de São Marcos, capítulo 11, 1 João 4, verso 4 e Mateus 28, verso 20, eu desejo ler. Now first I wish to read from St. Mark, the 11th chapter, and the 12th verse to the 24th. Agora primeiro eu desejo ler de São Marcos, capítulo 11 e o 12º versículo ao 24º. Listen real close now as we read. Ouçam com real atenção agora enquanto nós lemos. And now this is going to back up for a little testimony and a few words of exhortation, and then we'll see what the Lord will have us to do. Agora isto vai auxiliar para um pequeno testemunho e algumas palavras de exortação, e então nós veremos o que o Senhor terá para fazer conosco. Everybody just remain seated and be prayerful now as we read. Todos permaneçam sentados e estejam orando agora enquanto nós lemos. Boa noite com Jesus, preciosos irmãos que estão aqui presentes e também a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. De Deus muito firmes são as promessas.
Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. A escritura desta noite, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Boa noite com Jesus, amém, a todos os irmãos aqui presentes e através da internet. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, nomes que foram enviados até aqui, e o pastor Heleno Vieira está conosco nesta noite e vai fazer esta oração. Vamos orar por Fátima Espadrezani, Lívia Espadrezani, Ivonete Ferreira da Costa, João Malheiros, Juarez Coelho de Aguiar, Maria Aparecida Aguiar, José Francisco Adventino e família, Josito de Souza Lobo, Pedro José Fernandes Neto, Felina da Silva de Jesus está na UTI, José Odarci Tomé está em coma, Cleusa está na UTI, Iris Rezende Machado está na UTI, Karina Miranda Rezende, João Gabriel Alves está na UTI, e pedido de oração por viagem por Sátiro Fernandes Medeiros, Sara Fernandes Medeiros, Marília Fernandes da Silva e Thaís Francis Dias Campos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial,
nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar nesta noite, ó Pai, que é diante da Tua santa presença. Nós cremos que o Senhor está aqui, em cada coração presente aqui, ó Pai. E através desta presença do Senhor, nós, representantes do Senhor nesta terra, ó Pai, nós levantamos a nossa voz e clamamos a Ti, ó Pai, em favor de cada uma destas pessoas. Elas têm necessidades, ó Pai, necessidades que vai além daquilo que o homem pode fazer, e quando nós chegamos a este ponto que é só o Senhor, então nós depositamos a nossa confiança no Senhor, e colocamos estes nomes diante de Ti nesta hora, e clamamos a Ti em favor deles, ó Pai. Seja o Senhor o socorro bem presente para cada um, em cada situação, porque o profeta irmão Brana diz que quando o Senhor vem e entra em nosso coração, o Senhor quer fazer para nós é o melhor, é aquilo que é bom. Então o Senhor vem e traz cura, o Senhor vem e traz libertação, o Senhor vem e repreende o inimigo, ó Pai, e traz a vontade perfeita do Senhor para com cada um de nós. E nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos estas vidas nas Tuas mãos, crendo na vitória através do poder do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor nós oramos. Amém. Prosseguindo o nosso culto de louvor e adoração, nós vamos ouvir a irmã Vitória Paiva cantando Achei a Paz. Achei a paz, Jesus, Senhor, amado Salvador, perdido foi que me encontrou.
graça me demonstrou do seu Espírito renasci, os erros me perdoou, e a mensagem revelou o seu profeta. Eu vi, me vai levar Jesus ao céu, pois foi revelado e criei. Agora quero eu ser fiel a Cristo, Deus e Senhor, por sua graça vou ao céu cantar, então meu louvor ao céu, então quando subir o Salvador eu verei. Também, irmãos, em meu Jesus, o Deus que servi e amei. Também, irmãos, em meu Jesus, o Deus que servi e amei. Deus continue te abençoando, irmã Vitória. Eu fui revelado, por isso eu criei. E você também diria a mesma coisa. E eu acrescentaria, por isso nós estamos aqui. Nosso boa noite aos irmãos que estão participando deste culto através da internet. Na Bahia, Barreiras, Guanambi, Irecê, Jacobina e Maracás. Em Goiás, Recanto da Fé, Nazário, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. Em Minas Gerais, Almenara, Estrela do Sul e Paracatu. No Mato Grosso do Sul, Bonito. No Mato Grosso, Alto Araguaia, Brás Norte e Primavera do Leste. Na Paraíba, João Pessoa, Salgado de São Félix. E no Rio de Janeiro, Itaguaí, no Rio Grande do Norte, Natal, no Rio Grande do Sul, Gravataí, Passo Fundo, em Santa Catarina, Brusque, em Sergipe, Aracaju e em São Paulo, Sorocaba. Nos Estados Unidos, irmã Salete Santos e irmã Ana Maria Cunha e irmã Adoracio.
sendo até às 19h18, 1.051 conexões, 24 igrejas e 2.160 pessoas participando. Deus tem nos abençoado até aqui e agora nós vamos para a bênção principal da noite, que é a pregação da palavra através do pastor Joaquim Gonçalves, trazendo para nós a mensagem sobre corpos. E ele estará usando a escritura que está em Apocalipse capítulo 5, verso 6. Nós vamos ouvi-lo agora. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Nós vamos remir o nosso tempo aqui, aproveitando porque provavelmente vamos ter uma coisa mais longa, baseado numa pergunta que fizeram para o irmão Brana. Vamos ficar de pé. Verso 6, capítulo 5 de Apocalipse. E olhei, e eis que estava no meio do trono e um dos 4 animais viventes, e entre anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Nós pedimos ao Deus, em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe, porquanto somos necessitados, eu principalmente, de perdão. Encoraja-nos, ó Deus, através da palavra. Tudo que cobre um desânimo, tudo que cobre o ataque do maligno é a coragem. O ataque da enfermidade é resistido pela coragem da fé. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Pedimos que o Senhor cure os enfermos. Todos que estão participando deste culto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, terceira parte, no parágrafo 269, pergunta número 10. Onde estarão os santos depois de 1000 anos de reinado?
E que tipo de corpo eles terão? Eu vou repetir a pergunta. Onde estarão os santos depois de 1000 anos de reinado? Isso quer dizer, depois do milênio. E que tipo de corpo eles terão? Então, irmão Brana passa a responder. Eu achei muito profunda e interessante a pergunta. E ele disse, eu acho que esta é a mais dócil pergunta. Eu simplesmente amo isto. Agora vamos olhar diretamente nela. Amar as coisas que estão lá do outro lado. De onde viemos? Se viemos de lá, para lá iremos. Então, vamos olhar diretamente nela. É isso. No princípio, Deus, reticência. Voltaremos ao nosso ensinamento de Hebreus apenas por alguns minutos. Deus era essa enorme, grande fonte de 7 cores. Não tem jeito de ler corrido, né? Porque isso chama atenção. Quando você vê o arco-íris, você se lembrará disso. Deus era essa enorme, grande fonte de 7 cores. Quantos sabem disto? Vem. E quantos sabem que Deus tem 7 espíritos? Às vezes não meditamos nisto, mas 7 espíritos enviados a toda a terra. Está explicado. 7 mensageiros. Não é certo? Tem 7 espíritos. É muito importante sempre meditarmos em coisas simples, porém profundas. É tão comum falar espíritos, no espírito, mas aqui se trata de um fato especial. 7 espíritos, absolutamente 7 espíritos. E havendo 7 olhos no cordeiro, e assim por diante, tudo aquilo se juntando agora na mensagem. Juntando agora. Bem, agora aquilo era Deus. Era Deus. Deus se distribuindo na terra através de seus mensageiros. Agora, quando ele, entre parênteses, o Logos, aquele halo que havia lá milhões de anos,
o Logos, saiu de Deus, que era Deus, vindo desta única grande fonte a um corpo na forma de um homem. Viu? Aquele halo. Saiu de Deus, que era Deus vindo desta única grande fonte a um corpo na forma de um homem. Esse era Jesus Cristo. E isto fez o Logos que nós chamamos de teofania. Teofania. Agora, se você toma a teofania, quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem. Na verdade, isso é uma aparição. Agora é aí onde estávamos no princípio. Quando você ouvir falando disto, você tem um amém por dentro, porque estávamos nisto. Lá no princípio. Há milhões de anos. O que você veio fazer não tem quem atrapalha. Não tem demônio que te atrapalha a realizar o que você tem que realizar. Isso fala muito sobre o ministério. É bom ter consciência disto. Agora é aí onde estávamos no princípio, lá. Milhões de anos. É comum ouvir, principalmente adolescentes, em situações contundentes, chocantes para eles, difíceis, exclamar: eu não pedi para nascer. Ora, quem pediu para nascer? E há um mistério nisso muito grande. É um mistério. Você não pediu para nascer. Você não escolheu a família da qual você viria a nascer. Não. Então, desde que nós estávamos lá no princípio, o Logos de Deus tomou forma de um homem e então ele tomou forma da igreja, que é o corpo desse homem. Agora, se você toma a teofania, quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem. Agora que nós
Agora é aí onde estávamos no princípio. Você não compreende isto, sabe? Não quebra a cabeça. Você não compreende isso. Agora, mas você estava lá atrás, no princípio, daquela maneira. Ah, irmãos, essa é a grandeza de ser escolhido, de padecer, de errar, de acertar, de tropeçar, de trombar. É a maneira, ora, sim, você estava no princípio daquela maneira. Maneira, qual maneira? A do halo, que veio em um homem chamado Jesus. E logo ele se derramou no seu corpo, na igreja. É preciso tratar uns aos outros mais sério, com mais respeito. Quando você está falando mal de uma pessoa, você está dando um tiro no pé. Está atirando em si próprio. Quando Deus fez o homem em sua imagem, Ele lhe fez uma teofania. E Ele somente o colocou em carne. Primeiro Ele fez a teofania. E logo Ele o colocou em carne. Então você estava no universo como uma teofania. E através do amor do seu pai com sua mãe, você veio à luz. E ao nascer, recebeu o Espírito. Esse menino, essa menina, vai sofrer. É igualzinho a todos os demais. Mas, na carne apenas. Na carne apenas. Nós damos exemplos de pessoas simples que já partiram, como Esmeraldina, como o irmão João da Mata, que não tinha nenhuma vaidade de vida e poucos criam como ele criou. Nós falamos sobre o irmão Ivan. O irmão Ivan. A carne dele é aquela. É aquela que você conhece e pode apalpar. Fala, escuta, a sua maneira, presa. Mas tem uma coisa. A sua formação física não mudou a sua formação espiritual. Lá dentro
Ele é esse fenômeno. É grande isso. Só o profeta mesmo. Quando o homem, Deus fez o homem em sua imagem. Veja, Ele lhe fez uma teofania. Eu gosto de repetir. E Ele somente colocou em carne, como fez com Jesus. Quando Deus fez a diferença, é que Jesus veio diretamente de Deus, sem passar pela via do sexo. Ele mandou um óvulo fertilizado e colocou no ventre daquela menina, Maria. E aí então nasceu o bebê. E todo mundo que olhava para ele era um bebê natural, como os demais. Quando ele cresceu, todo mundo olhava para ele, um homem entre os homens. Mas, quando Pedro foi interrogado por ele próprio, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então não era um homem comum. E tendo isso, não somos pessoas comuns. É necessário aceitar o que somos de fato. Porque isso nos compromete, esse conhecimento nos compromete. Agora, continuando aqui, ele diz: quando Deus fez o homem em sua imagem, em sua semelhança, eles estavam. Agora, essa imagem, essa semelhança é o Espírito. Uma vez que ele ocupou esse corpo, dessa forma, aí cumpre aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 1, sobre eleição e predestinação. Você não compreende a si próprio. Eu não me compreendo, eu não me entendo. Que coisa! Eu prego o suco da verdade. Eu prego o suco da mensagem. Mas eu não me entendo. E nem posso entender. E nem procuro entender. Porque não adianta, você não se entende. O irmão Brana falou para a irmã Meda. A irmã Meda falou para o irmão Brana: querido, eu não te entendo. Ele disse: querida, eu também não me entendo. Agora você acha que isso aí mudou o ministério dele? Deus só podia cumprir exatamente
como cumpriu. Irmão Branham morreu do jeito que morreu, mas não morreu um segundo antes da hora que Deus fez assim, ó. Um segundo, metade de um segundo. Ele o fez uma teofania, foi isso que ele o fez. Então, e ele o colocou em carne. Ai, meu Deus. Pensa nisso a seu favor, por si mesma, por si mesmo. Vocês que estão na internet, façam disso um santuário. Ele fez. Isso devia ir para o mundo todo. Todos os pastores deveriam estar ligados nesse instante. Não é ficar ligando por aí, para lá, para cá, ismo e difamação, isso, aquilo, outro. Quando Deus fez o homem à sua imagem, Ele lhe fez uma teofania. E Ele somente o colocou em carne. Quem diria? Quem diria? Naquele tempo era parteira, não é? E a família ficava na expectativa de saber se era homem ou mulher. Quem diria ali naquele colchão de palha de milho, num catre, num casarel velho de telha comum, um menininho choraria ali. E aquela parteira levanta assim e diz: é homem. Elas não falavam é homem, é homem. É mulher, é mulher, mulher, é mulher. Foi-lhe dado o Espírito. Ao primeiro choro, quando Deus fez em sua imagem, em suas semelhanças, em semelhança, eles estavam lá. Eles estavam lá. Eles estavam lá. Nós estávamos lá. Em Gênesis 2, lá havia, ou melhor, Gênesis 1, 28, eu creio que é. Ali não havia ninguém para lavrar a terra. E Deus havia feito o homem macho e fêmea. Isto é correto. Ninguém para lavrar a terra. Então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal. Carne, sangue, ossos, sistema ósseo, cerebral, cardíaco, etc, etc. Isto é seu corpo. O profeta diz. Vou voltar aqui. Então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal. Isto é seu corpo.
seu. Exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar o solo, pudesse tocar aquela teofania, não toca, pudesse tocar. Agora, aquela teofania não toca. Não toca. Ela não vê, prova, cheira, ouve, esses sentidos que nós temos. Então Deus colocou o homem ali embaixo a fim de tocar e sentir. Fazer aquela teofania, aquela coisa invisível. Tocar e sentir. Aleluia. E enquanto ele andava pelo jardim do Éden, primeiro como teofania, como o Espírito Santo está aqui agora, andando aqui, ele dirige a vida animal, seu corpo. Preste atenção. Ele dirige a vida animal, seu corpo. Ele controlava tudo. Mas ele não podia lavrar o solo. Bem, então Deus o colocou em carne, para que então ele pudesse lavrar a terra. Lhe deu seus 5 sentidos para lavrar o solo e preparar as vinhas e assim por diante. E então o homem continuava parecendo só. Oh, este é um lindo quadro. Demais. Veja, pois, quando ele primeiro foi feito, ele era formado de 2 pessoas juntas. É preciso pensar o que é casamento, né? Casamento não deve ser só por uma necessidade biológica, física. É o 275. Veja, pois, quando ele primeiro foi feito, ele era formado de 2 pessoas juntas. Gênesis capítulo 5, né? Ele era ambos, macho e fêmea. O homem era, a Bíblia diz que ele foi. Deus fez o homem, ambos, macho e fêmea. Ele o criou. Observe agora quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, ele não estava totalmente ali parte dos
seu ser ainda era uma teofania, então não parecia certo. Que profundidade! Ali surgiu a fêmea e o macho. Na vaca, ali foi o cavalo, ali foi o boi, ali saiu tudo mais em pares. Mas Adão, vejam, havia algo faltando. Aquela própria ansiedade mostrava que ali havia uma companheira esperando por ele. Você captou isto? Pergunta o profeta. E os propósitos, aliás, e os próprios pensamentos que temos para morrer aqui, pois somos problemáticos e confusos. Que sacudida, veja. E os próprios pensamentos que temos para morrer aqui, pois somos problemáticos e confusos. E almejamos por uma vida que não tem morte. Desejamos, almejamos, vivemos por uma vida que não tem morte. Ora, é um fundo que deseja um fundo, que clama um fundo, é porque é um fundo para responder. E aí vem Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, desafiando a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Desafiou o inferno. Não é o bastante que ele foi lá em cima? Não pôde falar, não era lícito, porque aquilo era para o 7º anjo. O 7º anjo foi lá em cima. Então não pode jogar fora essa confiança, não procurar com as próprias mãos. Complicações, aventuras, iniciativas, compromissos que afetam a confiança própria, a autoconfiança, como um ser. Um ser, uma pessoa que tem em si esta certeza de que supera a morte. Paulo disse: mas em todas estas coisas, inclusive a morte, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ora, sim. Tem tempo para estar ouvindo coisas que não acrescenta nem um milímetro na cabeça de um alfinete na fé. Antes, porém, só faz roubar fé, confiança.
É bem-aventurado aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas, se referindo às eras. Agora, a igreja. Mas nós suspiramos por uma vida que não tem morte. Ele diz na mensagem Véu Adentro: você está aí estendido, seu corpo está estendido aí no caixão. Sua família chora porque você morreu. Mas você não está morto. Você não está morta. Essa carne que serviu de instrumento para andar, falar, cheirar, pegar, cantar, sorrir, adorar, não morreu. Está lá em cima, está pairando ali. E completando a êxtase do irmão Brana, está lá na sexta dimensão. Não há por que duvidar. Deixa seu sono recuperar o seu ânimo. Não fique rolando na cama. Você pensar que você tem um corpo interior, o homem interior, a mulher interior, que não morre. Não sente dor, não sofre a dor da saudade, não sangra. Eu rocei o braço no muro lá de casa, é crespo. Sujei 2 camisas, sangue. Mas aquele lá de dentro não sangrou. Aleluia! Dá glória a Deus, gente. Isso é você. Suspirando por uma vida que não tem morte. Isto mostra o que está esperando por nós. Tome remédio, alimente-se corretamente, se cuide. Mas sem perder a noção que mesmo que Jesus venha hoje, esse corpo é passageiro. Ele transforma. Ele transforma. E aí então é uma regência celestial.
Ele disse que aqueles elementos que formavam a carne voltam, se ajuntam novamente. E você então é uma jovem, um jovem sobre a terra, pronto, se irmanando, somente você, somente aqueles que foram transformados verão aqueles que foram ressuscitados. Não vê. O mundo não verá. Eu não estou pensando alto demais, não. Estou pensando na taxinha. Então nós suspiramos uma vida que não tem morte. E ela existe. Ela está em você. Ela está em nós. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus, glória a Deus por ouvirmos estas verdades. Assentai-vos e nós vamos embora refletindo nisso. O seu homem interior não morre. Graças a Deus, quantas verdades ouvimos. E se o Senhor nos permitir, amanhã, 8 horas da manhã, transmissão de uma reunião de oração. Às 16h30 é o culto com os evangelistas aqui ao vivo do santuário. E às 18 horas, transmissão de uma mensagem pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves. E domingo próximo, 7h30, escolinha com as crianças. E 8h30, escola dominical com toda a igreja. Despeça um do outro, dizendo Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir. As fiéis promessas nos revelará.